Irmãos, então, vou fazer uma pequena introdução à cristologia, e vou falar rapidamente, se a gente só pincelar um pouco das heresias cristológicas. Mas eu vou trazer aqui as heresias que praticamente os 3, 4 primeiros concílios debateram, tá? Porque existem outras heresias que foram entrando, e atualmente temos heresias modernas, que têm sua raiz nas antigas, mas algumas realidades modernas que têm sido uma problemática grandiosa, né? Na verdade, esse ano eu me dediquei a estudar um pouco sobre a crise da igreja. Esse foi meu desafio e preparei meu estômago para isso, né? Para poder estudar um pouco dos motivos da crise, né? Peguei alguns autores e fui me dedicando a isso, né? E fui percebendo o quanto que estas heresias antigas, elas têm surgido com roupagem nova. Algumas coisas têm surgido assim um pouco problemático dentro do campo teológico, mas não só no debate teológico, mas a nível de consciência do ser humano, né, a respeito de Cristo. E é um problema, né? Vamos lá, cristologia é uma palavra que pode parecer acadêmica demais, né? Mas na verdade ela é fundamental para aquele que quer conhecer e compreender sobre a figura central do cristianismo, que é Jesus Cristo. Então temos esta compreensão clara de quem é Ele. Nós temos que nos debruçar sobre a cristologia. Aqui eu já indico, por exemplo, um livro fenomenal para você estudar, que não é tão complexo, talvez pareça no começo, mas depois você vai desenvolver bem, que é uma trilogia do Papa Ratzinger, né? É o Jesus de Nazaré. São 3 livrinhos que o Papa Bento XVI escreveu. É fenomenal. Assim, ele pega os evangelhos, ele vai escrevendo e fazendo umas análises teológicas profundíssimas. Então, você quer começar na cristologia? Leia Ratzinger, tá? Não é, o Jesus de Nazaré não é complexo. Eu penso que porque, como ele escreveu já como Papa, né, eu acho que o coração dele é pastor, assim, aquela coisa bem... Então ele consegue, aquela dificuldade que a gente falava, né, de descer às vezes o nível, né, de quem tem um nível muito elevado, mas eu percebo que ele conseguiu, assim, sabe, com uma delicadeza própria do Ratzinger, né? O próprio Bento XVI fazer isso, mas muito delicadamente ele conseguiu descer assim e falar de maneira até acessível, mas sem perder a consistência. Um outro livro muito bom, né? É Jesus, o Único Salvador, que é do Padre François Costa. Também um livro, esse é um pouco mais bem denso, né? Mas se quiser ler Jesus de Nazaré para começar, eu acho que vale muito a pena. Quero conhecer Jesus. Leia Jesus de Nazaré do Bento XVI, vale a pena, tá bom? Então, a cristologia é este ramo da teologia que se dedica ao estudo e entendimento de quem é Jesus, um estudo que envolve, né, estudar a sua identidade, a sua obra e os seus ensinamentos. Então, a cristologia ela vai permear estas realidades. Tudo que se refere a Cristo, cristologia é quem vai falar. É importante entender que a cristologia ela não fica na superfície de Cristo, ela não vai ficar naquele entendimento raso. A cristologia busca um aprofundamento a respeito das profundezas da divindade e humanidade de Jesus. Então a cristologia sempre vai nos lançar em mares profundos para nós compreendermos quem é e nós compreendermos basicamente, né, aquilo que são essas duas naturezas que se coexistem na única pessoa do Filho de Deus. Aqui está o nó na cabeça de todos nós, né? Essa coexistência de duas naturezas numa única pessoa. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe a respeito disso, tá bom? Mas, além de tudo, assim, a cristologia, ao nos revelar o Cristo, ao nos fazer buscar a Cristo e entendê-lo, ela deve nos lançar aos pés dele. Nós não fazemos teologia se não for para, no final de tudo, nós dobrarmos os nossos joelhos e entendermos a santidade, a justiça e a onipotência de Deus. Então é triste quando a pessoa faz a cristologia simplesmente para encontrar somente Jesus histórico, né? Que é aquilo que a gente vivia nas décadas passadas, né? Por influência da teologia da libertação, quando a gente esvaziou a figura de Cristo, a gente transformou Jesus num homem puramente social. E aí nós estamos na crise que a gente está,
Porque as pessoas querem Deus, não querem um líder político. Eu não sei aqui em São José, mas eu já fui em missão em vários lugares assim, que as pessoas falavam assim: Marcos, alguns anos atrás as pessoas falavam para nós que quando elas queriam cesta básica, elas vinham aqui na igreja católica, mas quando elas queriam Deus, elas iam nas igrejas pentecostais, porque foi se esvaziando quem Ele é. Então entenda, ao estudarmos Jesus, ao fazermos a experiência, né, de nos aprofundar na cristologia, precisamos tomar muito cuidado com os autores, né, para que a gente consiga, ao terminar tudo isso, a gente dobrar os nossos joelhos e dizer assim: Ele é Deus. É aquela atitude do soldado que mete a lança no coração de Jesus. Ele se dobra diante dele e diz: verdadeiramente é o Filho de Deus. Então a gente termina, a gente olha para a cristologia, a gente tem que sair com essa exclamação: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Não tem como. Então a cristologia, ela vai nos inspirar, meus irmãos, a vivência de adoração, de rendição total a Cristo, de fazer com que a nossa vida seja diferente. Sim, são conceitos racionais que nós vamos trazer aqui, conceitos, né, do esforço, da razão, mas que exigirá de nós também a atitude de fé, profunda fé, de nós nos lançarmos nestas verdades. E mais do que tudo, né, também entendemos que ao saber quem Cristo é, eu sei quem eu sou, porque eu sou cristão. Então existem implicações seríssimas da vida de Cristo que eu preciso viver como cristão. Que os irmãos devem saber disso, né? Mas nós entraremos no céu, nós viveremos na eternidade, quando lá entrarmos, o Pai vai chegar no teu cangote, vai dar um cheiro, e se tiver o cheiro do Filho, você entra. Entende? Tem que ter o cheiro do Filho. Eu já falei com Nossa Senhora. Então assim, eu por mim só não dou conta de entrar. A senhora vai ter que arranjar um pretexto, né? Ela vai dar um pretexto para poder entrar na eternidade. E ela vai me dar um perfuminho de Jesus. Falei: a senhora que deu banho nele mesmo, a senhora que preparou ele, então a senhora me dá um cheiro de Jesus para poder entrar na eternidade. Então estudar cristologia, nós vamos descobrindo também esse cheiro de Jesus, a forma de viver de Cristo como cristãos. Vendo, nós nos vemos na nossa ação cristã. A cristologia na história da igreja, irmãos, ela vai se desenvolvendo logo nos primeiros séculos. Você vai perceber muito isso ao estudar a patrística, né, os primeiros padres. Nós vamos ver que eles se dedicaram muito a falar de Cristo, muito. Tanto que nós, como carismáticos, a gente tem até uma certa dor no coração, que a gente olha e fala assim: nossa, por que não se falava tanto do Espírito Santo? Por que nós vamos se dedicar ao Espírito Santo praticamente quase que 1900 anos depois de igreja, que a gente foi ter um aprofundamento? A primeira encíclica de um Papa sobre o Espírito Santo foi de Leão XIII, 1900 anos quase de igreja. Porque no início da igreja, a figura atacada foi a figura de Cristo. Então a igreja dedicou basicamente os seus 5, 6 primeiros séculos para falar sobre Cristo. Até mesmo os dogmas marianos são respostas e consequências dos dogmas cristológicos. A maternidade divina, por exemplo, Maria mãe de Deus, porque se entendeu que Cristo é Deus. Então logo, Maria mãe de Deus. A não ser para os protestantes que ainda insistem em viver o nestorianismo e acham que Maria é mãe só do homem, né? Não de Deus. Mas vamos seguir. Então, nos primeiros séculos a igreja foi lutando para entender como Jesus poderia ser tanto Deus quanto homem. E essas indagações, né, na teologia, isso foi dando à igreja, sim, e aos pastores da igreja, uma necessidade deles começarem a correr e definir as coisas. Porque os 2 primeiros séculos de igreja foram séculos de perseguição. Então nós vivíamos debaixo de medo. Mas depois aquilo começou a tomar uma proporção muito maior, a igreja foi crescendo e ali foram surgindo e foi se revelando as diferenças de alguns lugares, né? Principalmente diferenças a respeito da crença em Cristo. Então por isso que a igreja vai convocar o primeiro grande concílio após o concílio de Jerusalém. Então lembra do primeiro concílio, né, de Jerusalém? A igreja convoca o concílio de Niceia, que é esse primeiro grande concílio cristológico, onde a igreja vai refutar
ali algumas heresias. Então, do concílio de Nicéia ao concílio de Calcedônia, a gente fala que é esse período de doutrina cristológica, onde os fundamentos dessa doutrina foram sendo estabelecidos. Importante entender assim, a cristologia ela não se esgota. Então, ainda hoje, nós vamos bebendo, buscando, entendendo, descobrindo as coisas de Cristo. Então, ainda hoje a gente vai buscando. Claro, quando a gente fala de algo novo, não significa que é uma novidade que anteriormente não falaram. Eu sempre brinco lá na comunidade o seguinte, eu falo assim, quando algo novo surge na tua cabeça, pensa o seguinte, ou alguém já falou em 2000 anos de igreja, se não falou, corre um sério risco de ser heresia. Porque em 2000 anos, se alguém não definiu, não vai ser. Se Santo Tomás não falou nada, né? Se Santo Agostinho não falou, ou se Bento XVI não falou, duvide da sua cabeça, porque pode ser que tenha um problema teológico aí. Meus irmãos, então, quais são os fundamentos da cristologia, né? Então, nessa exploração da cristologia, nós nos deparamos assim, de onde nós podemos buscar conhecimento sobre Cristo. E a resposta nos leva, principalmente, às fontes bíblicas. E é interessante você entender assim, quando eu falo fonte bíblica, não estou falando somente de Novo Testamento. Estou falando de Antigo. Santo Agostinho ele tem aquela expressão, né? Cristo está presente de forma latente no Antigo e patente no Novo. Aquilo que eu usava a imagem, né, da Trindade, eu dizia, né, que era uma prefiguração da Trindade. E tem vários outros textos bíblicos que nos revelam esta presença latente do Verbo, do Filho. É importante você fazer essa distinção, tá? Porque às vezes a gente fala de Cristo no Antigo Testamento, é só eu vou falar isso para você que talvez que eu vai pregar um dia, não cometer essa gafe, de chamar, quando a gente se refere a Cristo no Antigo Testamento, de Jesus, porque ele recebe o nome de Jesus quando se faz homem, tá bom? Então toma cuidado às vezes quando vai pregar e falar, porque Jesus lá não, é Cristo, o Filho, é a figura do Filho, tá? O nome ele recebe quando se faz carne e habita entre nós. Então, o grande fundamento da cristologia primeiramente se encontra nas fontes bíblicas. É onde a gente vai encontrar esse solo fértil dessa busca de quem é Jesus. Então, quer conhecer Jesus? Conheça as Escrituras. Se lance das Escrituras. Aqui eu faço uma pergunta, não precisa responder, porque senão não passar vergonha, tá bom? Mas quais dos evangelhos você já leu inteiro? Não vou nem olhar para vocês, uma cabeça baixa, né? Quais dos evangelhos você já leu inteiro? Tipo, que é tão curto, né? A gente olha assim, é curtinho. Estamos saindo agora, agora já é tarde, né? Então já é a liturgia de domingo, advento. Mas estamos entrando no novo ano litúrgico. Estivemos no ano de São Marcos, que é o evangelho mais curto. Quantas páginas, quantos capítulos do evangelho de São Marcos você leu nesse ano? Então, para conhecer Jesus, nós temos que nos debruçar realmente nas Escrituras. Porque as Escrituras, meus irmãos, são repletas de referência à natureza, aos atos, ao ensino e à identidade de Jesus. Quando a gente olha os textos bíblicos, nós vamos vendo como que o caráter dele, como que os sentimentos dele, o temperamento dele. Jesus que chora, Jesus que faz um chicote e desce no lombo dos mercadores do templo, Jesus que era acolhedor, afável, as crianças vinham até ele. Criança não chega com quem tem cara de bravo, criança vem com quem é muito amável. E eu imagino que Jesus era tão amável que os discípulos começaram a ficar doidos, né? Aquele bando de criança vindo para cima dele, aquela sala de aula. Tem professor aqui? Não? Alguém que é pedagoga? Aquela sala de aula de criança, bagunça, lascada. Jesus, ele atraía por ser amável. Então a gente se debruça nas Escrituras, meus irmãos, para a gente ir encontrando essas realidades. Até mesmo, né? As profecias do Antigo Testamento, os relatos dos Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e aquilo que são as cartas apostólicas, que também é resultado daquilo que nosso Senhor pregou, disse e fez com os seus discípulos. Cada versículo, cada narrativa, cada frase das Escrituras, ela vai nos compondo e nos mostrando um grande mosaico, que vai nos revelando quem é Jesus, quem é Cristo. Então, estudar a cristologia é, em essência, meus irmãos, nós nos debruçarmos sobre textos que nos revelam quem Ele é. Por exemplo, se vocês quiserem anotar para depois se dedicarem a esses textos, né?
Filipenses 2, 6 a 11, que é onde Paulo vai falar da kenosis. Kenosis é essa palavra grega que significa esvaziamento. Filipenses 2, ou até mesmo Hebreus, 1, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. É interessante ler a carta aos Hebreus, A carta dos Hebreus, os irmãos devem saber, não foi Paulo quem escreveu, nós não temos o autor da carta aos Hebreus. A gente fala que é alguém da escola paulina, alguém que bebeu das fontes de Paulo. Mas é muito interessante a carta aos Hebreus, porque o autor ele vai fazendo esses paralelos com o Antigo Testamento, com o Novo, com a figura da Antiga Aliança e da Nova Aliança. É na carta aos Hebreus que eu acho maravilhoso, parece um diálogo do pai e o filho na eternidade, em que o filho olha para o pai e diz assim: tu que não quisestes nem sacrifícios e holocaustos, me deste um corpo, e eu disse: eis que venho fazer a tua vontade. Esse que o Cristo fez na eternidade. Falou: pai, já que sacrifício nenhum mais é suficiente, nada vai de fato reatar e trazer a humanidade de volta, me dê um corpo, e eu estou aqui, me envia que eu vou. Então a carta aos Hebreus ele faz esse canto assim, é maravilhoso de ler a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, viu? Se quiser anotar, esses textos retratam para nós Jesus como o reflexo exato do ser de Deus. E esses trechos, meus irmãos, eles vão nos assim, revelando como que uma ponta do iceberg, que a gente vê um pedacinho aqui, mas tem muito mais da profundidade. Então eu faço até um convite para os irmãos: não tenham medo de se debruçar sobre isso, claro, em boas fontes. Em boas fontes. Vou ler Jesus de Nazaré, vai na bibliografia, o que Bento 16 está valendo? Entendeu? Corre lá porque se o Bento leu, pode ter certeza disso. Então, o fundamento das Escrituras. O outro fundamento da cristologia é a tradição, aquilo que os padres da igreja foram escrevendo para nós. São João mesmo, quando escreve o Evangelho, ele disse que tudo que Jesus tinha feito e dito não caberia em todos os livros do mundo. Ou seja, Jesus falou muito mais coisa. Então a gente reduzir todo o tesouro da revelação e da fé somente nas Escrituras, é o erro protestante. Então nós temos que buscar na tradição. Na tradição, nós temos lá, eu gosto dessa divisão da patrística, a gente chama de padres apostólicos e os padres subapostólicos. Padres apostólicos são aqueles que conviveram com os apóstolos, foram discipulados. Que invejinha boa, Foram discipulados pelos... Porque a gente lê o Evangelho falando que Pedro andou sobre as águas, mas eu queria ouvir Pedro falando assim: eu andei sobre as águas naquele dia. Imagina, é diferente, João falando assim: eu vi ele crucificado. São Policarpo de Esmirna ouviu isso. São Policarpo era discípulo de São João Evangelista, aprendeu sobre Jesus com João. Que inveja dele, Então assim, a tradição ela vai nos revelar muito de quem é Jesus. Ela vai nos trazer pontos importantes da figura, da sua identidade, da sua santidade, da sua obra. Então não tem como nós excluirmos o papel da tradição. Primeiro porque foi nesse período patrístico em que os fundamentos da cristologia foram definidos pela igreja nos concílios. E é muito fácil ter acesso a isso. Existem as atas dos concílios. Então você pode buscar as atas, A gente está chegando no Natal agora, o pessoal sempre lembra de São Nicolau, Aquela história de que São Nicolau deu um tapa na cara do herege Ário, Eles vão dizer que é lenda, outros dizem que é verdade, mas não está nas atas, Não está lá nas atas do concílio. Mas você pode buscar as atas depois, assim, se debruçar, se aprofundar nestas coisas. A tradição, Então os pais da igreja, desde Irineu de Lyon, Tertuliano, as escolas teológicas de Alexandria, são homens que foram se debruçando e dedicando a sua vida nessa compreensão. Então nos lancemos bastante nisso, para a gente poder descobrir um pouco mais sobre Jesus. À medida que nós nos aprofundamos, meus irmãos, nos fundamentos da cristologia, é imperativo assim, que nós olhemos para esses primeiros anos da igreja e a gente entenda e veja esses primeiros debates, essas primeiras heresias. E os primeiros concílios ecumênicos, o de Niceia até o de Calcedônia, então Niceia foi em 325,
Os irmãos devem se lembrar que 314 foi o Edito de Milão, quando Constantino permite a vivência do cristianismo de maneira livre. 314. 325 os irmãos já estavam se reunindo em concílio. Aqui eu abro um parênteses, porque eu gosto sempre de fazer um pouquinho de piada, né, das coisas, mas eu fico imaginando como não foi aquele concílio, porque foram homens que vieram de perseguição, né? Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, como não eram os bispos, né? Um manco, um sem orelha, né? Porque apanharam, gente, tudo meio... Mas eram homens de profunda fé, né? E lá estavam no concílio de Niceia. O concílio de Niceia, ele foi esse primeiro concílio pós-Jerusalém, pós a liberação do cristianismo, e ele combate aquela terrível heresia que por muito tempo perdurou na igreja, por muito tempo mesmo, que é a heresia ariana, o arianismo. Quando eu olho para a crise atual que nós vivemos, eu olho para a crise ariana, eu penso assim, né? Eu falo, já estivemos pior. Eu achava isso. Agora eu tenho achado que nós estamos talvez na pior crise. Essa é a minha opinião. Talvez estejamos na pior crise. Mas a igreja passou por um tempo muito difícil com a heresia ariana, né? Ário, que era sacerdote, ele basicamente, né, ele negava a plena divindade de Jesus Cristo. Os arianos defendiam que Jesus não era consubstancial ao Pai, ou seja, ele não possuía a natureza divina do Pai. Ele era um ser divino, mas como, por exemplo, os anjos são seres divinos. Jesus era entre os seres divinos o de maior hierarquia, mas não era Deus. Sim, é você pegar todo o edifício que está fundamentado na pedra angular e fragmentar essa pedra. Então, só que para a crise ficar pior, praticamente quase toda a igreja foi na onda de Ário. Aí a gente sabe a história de Santo Atanásio, o grande Santo Atanásio, foi preso, excomungado por um monte de vez. Mas, né, tem até aquela expressão que, né, antiga que fala: a igreja dormiu católica e acordou ariana. Do nada, o negócio assim pipocou, porque Ário tinha as graças do imperador, então toda aquela questão política. O imperador era um pouco ariano, ou ficava meio em cima do muro, então para agradar o imperador, é aquela coisa, né, que eu dizia ontem lá na missão: quando era perseguido, era melhor, né? A gente conseguia viver melhor. Depois de ficar querendo agradar algumas coisas. Então, o concílio de Niceia, ao condenar o arianismo, em 325, ele estabelece a seguinte doutrina. Então, qual que é a doutrina do concílio de Niceia? Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Isso significa que Jesus e o Pai possuem a mesma natureza divina. Então, Jesus é Deus. Essa é a grande definição teológica de Niceia, de que Jesus é Deus. É tanto que Santo Agostinho, depois, né, de muitos anos, séculos depois, ele vai, né, lá no De Trinitatis, né, aquele tratado dele de Trindade, um livrinho desse tamanho assim, né, confuso demais, até hoje não dei conta de ler aquilo. E Agostinho basicamente ele fala assim, que a Trindade, não existe hierarquia na Trindade. Então eles são igualmente iguais, né, são iguais no seu poder, na sua natureza, na sua divindade. Então Jesus ele é consubstancial ao Pai. Isso na dimensão cristológica que o concílio define. Possuem a mesma natureza, sendo os dois coeternos e coiguais. Coeternos e coiguais. O concílio também, né, então ele fez essa defesa cristológica e por consequência uma definição trinitária. O concílio define que a Santíssima Trindade ela é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. 3 pessoas divinas, coeternas e consubstanciais. É a definição basicamente de Niceia em 325. Por que era tão importante, meus irmãos, a igreja combater a heresia ariana? Porque o arianismo distorcia a natureza de Deus, a compreensão sobre a natureza de Deus, colocando em dúvida a divindade de Jesus Cristo. Porque somente Deus pode nos salvar. Então dizer que Ele não era Deus, meus irmãos, era a gente colocar em jogo a nossa salvação. Uma questão soterológica aqui. Somente Ele poderia fazer, somente o próprio Deus poderia vir até nós.
Então a gente colocava em jogo a eficácia da obra da redenção. Uma outra implicação prática, né? O arianismo dividiu a igreja, assim, ele foi causando uma divisão tremenda na igreja de Cristo. E eu gosto sempre, quando eu falo de divisão de igreja, eu sempre lembro de uma coisa. Eu lembro da túnica de Jesus. E aqui eu abro um parênteses para a gente ter muito zelo com isso, com a unidade da igreja. Os padres da igreja vão dizer que a túnica de Cristo, ela é o símbolo da igreja. É por isso que no Monte da Transfiguração a túnica dele brilhava, tinha luz, transfigurou-se com ele. Mas na hora da cruz lhe rasgaram as vestes, mas não rasgaram a sua túnica. Ela era única, de única costura, de alto a baixo, porque é o símbolo da igreja. Então, irmãos, temos que zelar pela unidade da igreja. Fecha parênteses, né? Então o arianismo ele causou uma grave divisão no seio da igreja. Então o concílio define que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas distintas, mas que não se opõem uma à outra. Então, só para você entender, o que é natureza na linguagem teológica e filosófica? Natureza se refere à essência, à substância de algo. Então, a essência daquilo que é. Não vou entrar aqui, senão a gente vai longe, né? A própria palavra transubstanciação, né? Vai revelar para nós que é natureza, substância. Então, natureza revela substância, essência. Então, no caso de Cristo, ele possui duas naturezas distintas e perfeitas. A natureza divina, que é compartilhada com o Pai e com o Espírito, é a mesma natureza do Pai e do Espírito, e a natureza humana, igualzinha à nossa, exceto no pecado. Então as duas naturezas existem numa única pessoa. Então pessoa se refere ao indivíduo. Então a Trindade são três pessoas, são três indivíduos que convivem na Trindade. Então em Cristo, né, o sujeito que possui uma natureza, no caso de Jesus Cristo, há apenas uma pessoa, embora com duas naturezas. E essa pessoa, ela é plenamente Deus e plenamente homem. É para confundir a cabeça da gente, sim ou não? A gente fica meio bugado assim, mas como assim? Mas essa é a definição do Concílio de Nicéia. Alguma dúvida até aqui? Não? Pode falar, gente, pelo amor de Deus, viu? Em 431 aconteceu o Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso, ele combateu a heresia do nestorianismo. O que defende, né, o nestorianismo? Defende que em Cristo haviam duas pessoas distintas. Então basicamente essa defesa da heresia nestoriana, que existiam duas pessoas distintas. Então a pessoa do homem e a pessoa de Deus. A definição de Nicéia qual que era? A união hipostática, que é uma única pessoa com duas naturezas. Nestorianismo, a ideia seria que existiam duas pessoas. Então, aí tem várias linhas, né, de nestorianismo aqui. Tem uns que vão defender que na cruz, Deus não estava na cruz, mas era a pessoa somente de Jesus, né? É umas loucuras. E aí é um problema soteriológico, né? Sim. Quem nos salvou? Quem nos salvou? Foi o homem, né, ou foi Deus? E é bonito assim, e é legal a gente olha para a teologia e diz assim, foi Deus, porque tudo que ele assumiu, redimiu. Então até a morte foi redimida, quando ele assume a nossa morte. O sepultamento foi redimido, quando ele ali foi sepultado, naquele sepulcro. Tudo vai nos revelando o mistério da redenção. Então, grave isso, né? No nestorianismo é essa a realidade. Os protestantes, eles são em parte nestorianistas. Por quê? Né? Na verdade, Nestório, ele começava, a defesa de Nestório era que a pregação dele inicial foi de que Maria não era mãe de Deus. Ele começou a pregar isso, não, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe só do Cristo homem. Então o concílio de Constantinopla, de Éfeso, ele afirma a unidade perfeita da pessoa de Cristo, com duas naturezas, divina e humana, unidas em uma só, que a gente chama, né, em uma só hipóstase, a união hipostática. Então Cristo é uma única pessoa com duas naturezas. Isso é claro, claríssimo. É aquilo que dizia,
quebrar isso é a gente quebrar vários fatores, né? Soterológicos, eclesiais, né? Eclesiológicos, a gente quebra várias realidades disso. Então o concílio ele combate isso em 431, o concílio de Éfeso. E o concílio de Calcedônia, em 451, ele combate a heresia do monofisismo. O concílio ele vai definir o seguinte, combatendo essa heresia. Ele reafirma a definição de Éfeso e definiu claramente as duas naturezas de Cristo, unidas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ou seja, as duas naturezas de Cristo, elas se coexistem, mas elas não se opõem uma à outra. Porque ainda sentia esse negócio, tudo bem, duas naturezas, mas aí uma se opõe, outra se... Não, as duas se coexistem. E é bonita essa expressão do concílio, né? Vai dizer, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Porque também existia a ideia de que a natureza humana de Cristo, né, dentro do monofisismo, ela tivesse sido absorvida pela sua natureza divina. Então a igreja combate também dentro do concílio de Calcedônia esta heresia. Por que é importante a gente saber, né, as heresias? Claro, para a gente não ficar herege, né? É importante a gente saber a fé da igreja. Acho que ninguém aqui quer ser herege, pelo amor de Deus. Mas para a gente poder, meus irmãos, cada vez mais nos rendermos a Cristo. Cada vez mais nós nos entregarmos a Ele. Cada vez mais nós o adorarmos e entendermos que Ele é o único que pode nos salvar, porque é Deus. Porque é Deus. Então Jesus Cristo é o único Salvador. É isso que o vai diferenciar de tantos homens na história grandiosos, mas que não podem nos salvar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a nenhum outro foi dado um nome capaz de salvar aos homens. Ele tem um nome sobre todo nome, nome pelo qual céu, terra e inferno se dobram. Nome poderoso. E é este nome que nós nos dobramos e nos curvamos nessa tarde. Conhecer sobre Cristo, meus irmãos, é nós nos rendermos a Ele, nos rendermos. Quero que a gente saia daqui hoje rendidos a Cristo, porque tudo foi feito por causa dEle, e Ele veio ao meu encontro, e Ele veio até mim, para me levar à comunhão com o Pai. Eu não posso continuar o mesmo. Eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso dizer para Ele, eu quero ser que nem você, quero ter teu cheiro, para um dia a gente poder entrar no céu, meus irmãos, e nos sentarmos na comunhão da Trindade, e com Ele vivermos, aprendermos, e ali nós, de fato, entender quem nós realmente somos. Entender a Cristo é também o homem se entender, é também o homem saber a alta vocação a qual fomos chamados, a santidade. Porque também na Cristologia nós estudamos, né, tem uma matéria, né, diz assim, é a unidade e santidade de Cristo. Então, quando olhamos para Ele, nós nos vemos a igreja e vemos o projeto de santidade que nós devemos ter.